Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de maio. Eh, Hoje teremos uma missão difícil, né? Vamos falar de tragédias, de algumas das milhares de tragédias que têm acontecido em Gaza. E depois de hesitar muito, eu resolvi fazer este vídeo para contar algumas das histórias, porque realmente está muito difícil conviver com esta verdade de que é quase impossível penetrar o muro, né, de censura, o muro de silêncio, o muro de cegueira. É difícil acreditar que tantas coisas tão terríveis estão acontecendo sem que as pessoas, de modo geral, resolvam dar a isso que acontece em Gaza o destaque necessário, que as pessoas não se insurjam de modo suficiente, que as pessoas não se revoltem, que as pessoas não digam que é preciso parar. Estou falando de modo geral, é claro que muita gente está se insurgindo. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, você está se insurgindo, mas é inaceitável que tanta gente ainda no mundo, em lugares de poder, tantas elites, tantos meios de informação, tantos governos, o que vocês quiserem, continuem silentes. Então, eu estou buscando sempre um jeito de quebrar perfurar, né, esse muro, de furar esses véus, de rasgar esses véus. E não é fácil, eu percebo. Então, sim, hoje eu recorri a isso, que é contar algumas das histórias, né? Mas não é só por isso, quer dizer, eu não quero, também sempre hesitei, porque eu não quero explorar, né, a dor dos outros, mesmo que fosse para, digamos, conscientizar, né, as pessoas. Mesmo assim, eu hesito em dar a impressão de estar explorando a dor dos outros. Mas, ao mesmo tempo, contar algumas das histórias também é um jeito de dizer para essas pessoas e para os milhares, né, de outras pessoas que estão sofrendo e passando por coisas parecidas, que, assim, que a gente está pensando nelas, né, que a gente lembra delas, que a gente presta homenagem, que a gente lembra da sua coragem, né, do seu sofrimento, da sua fé. Então, assim como vi há 2 dias o Julian Assange, que apareceu lá no Festival de Cannes com uma camiseta contendo uns 15 mil nomes de crianças que morreram em Gaza. Assim, eu queria lembrar, né, cada uma dessas pessoas, e queria poder mandar uma palavra para cada uma das demais pessoas que passam por tudo isso, e são muito mais do que as milhares, né, os milhares de pessoas que morreram, porque são sei lá, potencialmente os milhões que estão em Gaza, os milhões pelo mundo que tem alguma conexão com cada uma dessas pessoas que sofreram e morreram. Então, é um jeito também de dizer da minha solidariedade, da minha lembrança, né? Aviso que haverá imagens, e essas imagens podem ser um pouco fortes, né? Ou pelo menos podem levar a uma certa emoção. Então, também
vocês ficam avisados, né, em relação a isso. E eu digo assim, que a gente tem que ter certeza, né, de que as histórias são verdadeiras. Eu conhecia várias delas, né, e sabia que elas eram verdadeiras, mas quando eu vou apresentá-las, eu preciso ter a certeza de que tá tudo comprovado, digamos. Então, eu fiz aqui pesquisas, né, usando a internet, mas a inteligência artificial, que vai recorrer a fontes, né? E a própria inteligência artificial que me alimentou com algumas das informações, ou que organizou as informações para mim, diz numa nota metodológica, né, que tudo isso daqui foi compilado a partir de fontes jornalísticas verificadas, incluindo Reuters, Associated Press, PBS, CNN, Al Jazeera, organizações humanitárias como Unicef, Oxfam, Save the Children, UNRWA, Organização Mundial da Saúde, relatórios oficiais da ONU, e elas foram, né, cross-referenciadas, elas foram verificadas, né, fazendo os cruzamentos. Vocês sabem, eu não sou o maior dos fãs dessas grandes agências, Reuters, Associated Press, PBS, etc., CNN, mesmo a Al Jazeera, em algumas coisas eu acho que ela falha, mas se essas coisas estão comprovadas nesses meios, tá? Então, você imagina tudo aquilo que está circulando em meios mais alternativos e mais que estão insistindo mais em mostrar a realidade sobre o terreno e tal. Então, isso aqui é a ponta do iceberg, tá? A ponta do iceberg que eu faço questão de dizer que está mais do que comprovada e que está acessível para quem quiser olhar nesses meios que são os meios do mainstream, tá? Da mídia, sei lá, mais corrente, né? Mais conhecida. Então, eu vou começar com a história do Wael ad-Dahdouh. O Wael ad-Dahdouh é um jornalista que trabalha para a Al Jazeera, né? Ele é o chefe do escritório da Al Jazeera em Gaza, e ele viveu realmente uma das maiores tragédias que a gente viu, assim, durante esse período, desde 8 de outubro, né, de 2023. Já em 25 de outubro de 2023, ele estava no ar relatando um bombardeio quando soube que a sua própria família tinha sido morta no ataque ao campo de refugiados em Nuseirat. Nós estamos falando aqui de 17 dias depois do início da guerra ou dos ataques israelenses contra Gaza, e ali já se falava de tomar os jornalistas como alvos e, portanto, de tomar até mesmo a casa dos jornalistas, porque Israel sabe quem mora onde, né? Mas percebam, também, mesmo que não fosse proposital, digamos, ou direcionado contra a família de um jornalista, era direcionado a um campo de refugiados. Então, o Wael perdeu a sua esposa, chamava Amna, seu filho Mahmoud, de 15 anos, a filha Sham, de 7 anos, e seu neto Adam, além de mais outros 8 parentes nesse mesmo ataque. E aí, em janeiro de 2024, 2 meses depois, ele perdeu um outro filho, Hamza, de 27 anos, também jornalista, que foi morto num ataque aéreo israelense, junto com um colega, também jornalista, que chamava Mustafa Thuraya, enquanto eles retornavam de uma missão jornalística. No dia seguinte, 2 dos seus sobrinhos, Ahmad, de 30 anos, e Muhammad, de 26 anos,
também foram mortos quando o carro deles foi bombardeado. Então, ele perdeu 15 membros da família, incluindo a esposa, os 2 filhos, uma filha, um neto, 2 sobrinhos e mais 8 parentes. Aí vocês têm um outro jornalista que está baseado em Londres, chamado Ahmed Al-Naouk, que é jornalista, como eu disse. Ele fundou uma organização que se chama We Are Not Numbers, nós não somos números, tá? E ele perdeu mais de 20 membros da sua família em 22 de outubro de 2023, ou seja, 12, 14 dias depois de terem começado os ataques israelenses. Essas 20 pessoas da família morreram quando o míssil atingiu a sua casa no sul de Gaza. Entre as vítimas estavam o pai, 2 irmãos, 3 irmãs, 14 sobrinhos e sobrinhas, que muito provavelmente são esses que estão aí na foto com ele, né? Uma das histórias mais recentes e que realmente mais dificilmente dá para sim, cobrir sem realmente hesitar muito, sei lá. É uma história de 2 dias atrás, né? Uma médica pediatra chamada Ala An-Najjar, ela foi levada ao hospital Nasser, onde ela trabalhava, né? Onde ela trabalha, em Khan Yunis. Ela foi levada pelo marido, que também é médico, que também trabalha no mesmo hospital, para fazer ali o seu plantão. O marido voltou para casa para ficar com os 10 filhos da família, tá? E aí, então, ela, de repente, soube ali no hospital que a casa tinha sido bombardeada e, dali a pouco, ela é chamada a identificar os filhos dela, os corpos dos filhos dela, que tinham chegado ao hospital. Tinham chegado 7 corpos de início, carbonizados, e ela, então, foi levada por uma colega para poder identificar esses 7 filhos, 7 corpos dos 7 filhos. A colega dela relata que ela mesma, a colega, não conseguiu aguentar a força, né, daquela cena, e ela mesma desmaiou, quer dizer, a colega, né, desmaiou. Um pouco mais tarde, chegam mais 2 dos filhos dela, chegam os corpos, né, de mais 2 dos filhos dela. Então, ela, no total, perdeu 9 dos 10 filhos, chamados Sidar, Luqman, Sadin, Reval, Ruslan, Jubran, Yves, Rakan e Yahya. Eles tinham entre 7 meses e 12 anos de idade. Apenas o filho dela, chamado Adam, ou seja, Adão, que tem 11 anos, sobreviveu, mas está em estado crítico. O marido, que também é médico, como eu já falei, ficou gravemente ferido. E aí vocês veem uma foto dela abraçando os corpos de alguns dos 9 filhos, né? Tem uma história que também a mim me tocou muito, eu já falei sobre ela, mas, assim, sei lá, que é a do um doutor, um médico também, chamado Haneb Seisu. Ele teve que tomar uma decisão, sei lá, crítica, né? Quando a sobrinha dele, a adolescente, vocês veem o rosto dela aí, chamada Ahid, ela foi ferida num bombardeio israelense sobre a sua casa, né, na cidade de Gaza. Isso foi em dezembro de 2023. E ele, não podendo chegar ao hospital, porque continuavam os bombardeios, né?
ele foi forçado a amputar a parte inferior da perna direita dela, em cima da mesa de cozinha, sem anestesia, usando apenas uma tesoura e gaze da sua bolsa médica e uma faca, né, de cozinha. O vídeo tem um vídeo, né, dessa operação. O vídeo mostra 2 irmãos usando os celulares para iluminar o ambiente enquanto ele fazia a operação na mesa de jantar. Havia também uma outra história de um médico que recebe no hospital a própria filha, e ele decide que ele precisa amputar a perna da própria filha. Faz isto no hospital, mas sem anestesia, porque já não tinha anestesia. E depois a filha acaba não resistindo e morre. Há inúmeras histórias de crianças. Uma delas é a história desta menina chamada Hind Rajab. A Hind hoje tem um nome mais conhecido porque criou-se uma fundação que se deu a si mesma a missão de localizar, identificar e localizar os soldados israelenses criminosos de guerra, né? Identificá-los pelas redes sociais e pelos vídeos que eles mesmos fazem enquanto cometem os seus crimes, né? E promover a persecução desses soldados e o seu julgamento em vários lugares do mundo. Inclusive, já agindo aqui no Brasil, deu lugar à prisão de pelo menos um soldado israelense que estava em férias aqui no Brasil. A Hind tinha 5 anos e ela foi a única sobrevivente, né, num carro cheio de corpos da sua família em 29 de janeiro de 2024. Eles foram alvejados por um tanque israelense enquanto tentavam fugir do bombardeio. A gente ficou sozinha, mas conseguiu ligar para a Sociedade do Crescente Vermelho, que é o equivalente, né, no mundo muçulmano da Cruz Vermelha. E aí, em seus momentos finais, ela implorou por ajuda pelo telefone, mas ninguém conseguiu chegar até ela e o seu corpo foi descoberto 12 dias depois, junto com os da sua família e dos paramédicos que tentaram salvá-la, certo? Quer dizer, os paramédicos também foram mortos junto com ela, né? A sonora, né, disponível aí no mundo da internet, da ligação dela. Depois tem a história desta criança de 1 ano de idade, o Muhammad Abu Hilal. Ele morreu junto com a sua mãe, Afnan, que estava grávida de 7 meses, como tantas outras mulheres que morreram nesta guerra, ela estava grávida. Num ataque israelense ao campo de Al-Mawasi, que é outro campo de refugiados, em março de 2025, ou seja, agora, 2 meses. E, mais uma vez, mais uma dessas pessoas, né, desses grupos, aos milhares, né, que morrem justamente quando estavam em lugar que Israel havia declarado como zona segura. Então, Israel vai dizendo para a população de Gaza: essa região onde vocês estão não é mais segura, nós vamos atacar, saiam, dirijam-se até o lugar onde vocês estarão seguros. E aí eles vão lá e atacam a zona segura, certo? O pai, né, desse menino, Alá, tinha enviado a mulher e o filho para lá porque acreditou que aquilo ali seria uma zona segura e que ali eles estariam em segurança. Depois tem a história, uma outra história de 2 crianças, Rim e Tarek, a Rim de 3 anos, o Tarek de 5 anos.
Eles foram mortos num ataque aéreo, né, israelense, a sua casa no campo de refugiados de Nuseirat, em novembro de 2023. Eu tinha aqui a Arim está com o avô dela, sobre quem eu escrevi, falei aqui também. Eu escrevi lá no meu Substack um texto chamado A Alma da Minha Alma, em que aparece o avô, chama Khaled Nabhan. Ele está segurando o corpo da neta e ele está chamando ela de alma da minha alma, né? Que tinha ido embora, né? Então, esse vídeo circulou, as pessoas viram. E aí, em dezembro de 2024, o próprio avô, o Khaled, também foi morto num outro ataque israelense. A última história, digamos, sei lá, a penúltima história de criança vitimada, né, pelos ataques de Israel, a história desta menina muito extrovertida, ao que parece, tão extrovertida que se tornou uma influencer, né? Conhecida aqui pelo sorriso e pelo trabalho voluntário em Gaza. Ela foi morta quando Israel bombardeou Al-Baraka, em Deir el-Balah, em maio de 25, ou seja, agora, né? Ela e o irmão mais velho, Muhammad, entregavam comida, brinquedos e roupas para famílias deslocadas. Ela tinha um papel ativo num coletivo que chama WENA, um grupo sem fins lucrativos de Gaza, dedicado à ajuda humanitária. E, finalmente, aqui no sistema, aqui há um limite para as imagens que eu posso mostrar. E eu não tinha achado imagem dos irmãos, dois irmãos chamados Al-Suri, né? Suhail, são 3 irmãos. Suhail, de 14 anos, Julie, de 12, mais de 10. Al-Suri, em 18 de outubro, né, de 2023, um ataque israelense atingiu a igreja mais antiga de Gaza, uma igreja que chama a Igreja de São Porfírios. Matou pelo menos 18 pessoas, e entre essas 18 pessoas estavam esses 3 irmãos, 14, 12 e 10 anos. O pai disse que ele tinha pensado que aquele era um refúgio seguro, o último refúgio deles na casa de Deus. E ele diz: eles bombardearam meus anjos sem aviso. Que, nesse caso, claro, além da história das crianças, mostra a presença de cristãos, né, entre os palestinos, de cristãos em Gaza, de cristãos vitimados pelas mesmas tragédias, né, que os muçulmanos. Cristãos, como eu disse num outro lugar, num texto que eu também escrevi no Substack, cristãos com quem o Papa Francisco falava pelo telefone todas as noites, enquanto pôde, enquanto a saúde dele permitiu. A presença de templos cristãos milenares em Gaza, né? E o fato de que Israel não hesitou em bombardear igrejas, mesquitas e muitas outras coisas além disso, né? Sobre as quais eu vou falar agora. Então, aí agora, sem falar mais de números ou estatísticas, que aí a gente sai da história individual, ainda que eu quisesse, como eu disse para vocês, poder tomar
assim, tomar pelas mãos cada uma dessas pessoas que constituem as estatísticas, né? Então, algumas dessas estatísticas que são chocantes quando colocadas em termos históricos, tá? Termos históricos. Primeiro, o número de jornalistas, né, e trabalhadores da mídia mortos desde que a guerra começou. É o período mais mortal para jornalistas, é a guerra, de longe, mais mortal para os jornalistas na história das guerras, tá? Na história das guerras. O Comitê para Proteger Jornalistas, que faz, né, a estatística aí, diz que pelo menos 178 jornalistas morreram nesse período, há gente que fala em 250, mas reconhece que é o período mais mortal desde que eles começaram a coletar dados em 92, e há gente que diz que há mais jornalistas mortos nessa guerra do que nas outras guerras combinadas, não é só mais do que qualquer outra guerra, mas mais do que nas guerras combinadas, tá? E não há dúvida, eu vi isto muitas vezes ao longo desses meses, quase 2 anos já, em que os ataques aos jornalistas são propositais, tá? Em relação às crianças, pelo menos 15.600 crianças foram reportadas como mortas, tá? Mais de 1.000 crianças, e aqui, desculpem pela força da imagem que eu vou mostrar agora, mas a gente precisa, de algum modo, despertar os nossos sentidos para colocar um rosto, um nome, para colocar uma imagem nesse lugar das estatísticas que parece que muita gente não consegue perceber enquanto tragédia, né? Então, há mais de 1.000 crianças sofreram amputações de pernas e de outros membros até o final de novembro de 2023, ou seja, lá, 2 anos atrás, tá? Então, o número hoje de crianças amputadas é muito maior. E aproximadamente 21.000 crianças estão ou desaparecidas ou separadas das suas famílias. Então, há milhares de crianças que não sabem onde estão os pais e as famílias, e milhares de pais e famílias que não sabem onde estão suas crianças. Mulheres e crianças, segundo uma análise da Oxfam, mais mulheres e crianças foram mortas em Gaza pelas forças israelenses no último ano do que no período equivalente de qualquer outro conflito nas últimas 2 décadas. Mais de 6.000 mulheres e 11.000 crianças foram mortas em Gaza nos últimos 12 meses. Então, vocês veem que o próprio relatório aqui, como ele busca informações em mais de uma fonte, vocês percebem que, às vezes, há desencontro entre os números totais. Então, você fala de 15.600 no período inteiro, 11.000 no último ano, mas o volume geral, o tamanho da tragédia não está posto em dúvida, tá? É que cada um tem acesso a informações vindas de lugares diferentes, mas todos eles casam em termos de imensidão da tragédia. Sobre as condições médicas extremas, a Organização Mundial da Saúde relatou que alguns médicos em Gaza têm realizado operações, incluindo amputações sem anestesia, como eu já falei. Crianças são forçadas a passar por amputações sem anestesia.
e abrir mão de medicamentos que salvam vidas devido ao bloqueio israelense em andamento. Esse bloqueio durou todo esse período, tá? Ele foi aliviado um pouco no momento do cessar-fogo lá atrás, e agora ele é absoluto, né? Desnutrição e fome. Aqui se dá um nome, Muhammad Yassin. Morreu de fome como resultado direto da prevenção da entrada, né, de alimentos e ajuda médica em Gaza. Há outros tantos, né, casos confirmados de morte por desnutrição. Funcionários da ONU e organizações humanitárias mortos. Essa é a maior perda de funcionários da ONU em um conflito, qualquer conflito, desde que a ONU nasceu. Pelo menos 263 funcionários da UNRWA, que é a agência especializada para socorrer, né, os refugiados palestinos, foram mortos desde 7 de outubro de 2023. Ela é a maior, esse número aí é a maior proporção ou a maior perda de funcionários da ONU num conflito na história da ONU. Entre os mortos estavam diretores de escola, professores, profissionais da saúde, incluindo uma ginecologista, pelo menos, engenheiros, equipe de apoio, psicólogos, outros trabalhadores humanitários. 2024 foi o ano mais letal para trabalhadores humanitários, com 281 desses trabalhadores sendo mortos em 19 países, sendo que desses 281, 178 foram mortos na Palestina, 175 em Gaza, 3 na Cisjordânia. Isso representa um aumento de 137% em comparação com 2022, quando 118 trabalhadores humanitários foram mortos. Infraestrutura destruída. Vejam só, hein? Pelo menos 137 ataques em 27 hospitais e 12 outras instalações médicas entre 7 de outubro de 2023 e 30 de junho de 2024, ou seja, não estamos nem contando de junho de 2024 até hoje. 31 dos 36 hospitais que existem em Gaza foram danificados ou destruídos completamente, incluindo o Hospital Al-Shifa, que é o maior complexo médico de Gaza. Apenas 4 hospitais permaneciam parcialmente funcionais, mas sem capacidade cirúrgica. Tá? A Organização Mundial da Saúde documentou 630 mortes dentro das instalações de saúde, 606 em Gaza, 7 na Cisjordânia. Percebam que, enquanto tudo isso está acontecendo em Gaza, não está dito que nada esteja acontecendo na Cisjordânia. Tá? O processo de limpeza étnica, de violência e de morte na Cisjordânia continua. Ele só está em um grau de violência relativamente menor que o de Gaza. Mais de 770 feridos em instalações de saúde, mais de 500 profissionais médicos mortos até junho de 2024. Tá? Esse número deve ser no mínimo o dobro agora, ou seja, nós estamos falando de médicos, enfermeiros, socorristas. Né? Escolas atacadas. 85% dos prédios escolares em Gaza foram atingidos ou danificados. Quase 70% das escolas da UNRWA foram atingidas, algumas várias vezes. E 95% dessas escolas estavam sendo usadas como abrigos quando foram atacadas. Ou seja, as pessoas saem das suas casas destruídas, já que 80% de Gaza foi destruído, e vão se refugiar nas escolas ou nos hospitais, e então as escolas são atacadas também. A educação está paralisada, mais 650 mil alunos ficaram sem acesso à educação,
280 escolas do governo e 65 escolas da UNRWA foram destruídas ou danificadas. 90% das escolas da Autoridade Palestina sofreram danos diretos ou indiretos. Hoje, né, mais de 650 mil crianças estão fora da escola. Campos de refugiados atacados. Os 8 campos de refugiados de Gaza foram sistematicamente bombardeados. Vocês sabem que 75% da população de Gaza mora em campos de refugiados. A maior parte deles são refugiados que foram expulsos de Israel quando Israel foi fundado em 48, na guerra, né, de 48, 49. Então, naquela época, 800 mil palestinos foram expulsos e eles se distribuíram pelo mundo entre os lugares onde os seus descendentes estão, em que eles e os seus descendentes estão, é Gaza. Eles compõem 75% da população de Gaza. Então, todos eles foram bombardeados mais de uma vez. Em algumas instâncias, por exemplo, em 2 dias consecutivos, você tinha 200 mortos e mais de 800 feridos. Isso aconteceu, por exemplo, no campo de Jabalia, que é o maior de todos, no campo de Nuseirat. Num único ataque, morreram quase 300 palestinos. Os outros campos são Al-Bureij, Khan Yunis, Maghazi, Ashati, Rafah. E aqui tem um dado que, para mim, me causa um desespero enorme, só de pensar nisso, tá? Mas é que há uma estimativa da ONU de que mais de 10 mil pessoas estejam soterradas sob os escombros de Gaza. Por que essas pessoas estariam soterradas? Porque não houve oportunidade, não houve tempo, não há equipamentos até hoje para tentar socorrer essas pessoas enquanto elas provavelmente estiveram soterradas vivas. Eu fico pensando no sofrimento de cada pessoa, né? Inclusive das milhares de crianças, né? Que passaram ali horas, talvez dias, né? Esperando que algum socorro chegasse e que esperaram inutilmente. Eu fico pensando no desespero. E no desespero de pais e mães e tios e avós, imaginando o desespero das crianças, o sofrimento das crianças. Então, a ONU considera que poderia levar até 3 anos para recuperar os corpos, usando o que há de ferramentas disponíveis em Gaza. Como foi dito acima, né? Até 21 mil crianças estão desaparecidas e aproximadamente 4 mil crianças provavelmente ficaram presas sob os escombros. Tá? A recuperação, né, desse estrago é muito difícil, custosa, não tem maquinário disponível, 80% de Gaza está destruída, né? Milhões e milhões de toneladas de destroços. Aqui tem um testemunho da Mariam Ahmad. Vocês sabem, né? Eu já devo ter dito aqui que eu tenho filhos pequenos, né? Então, pensar em todas essas histórias me causa, assim, me faz pensar, né, nos meus filhos. E Mariam aqui é o nome, por acaso, né, é o nome da minha filha. Mas a Mariam aqui, a Ahmad, de 19 anos, relatou que 36 membros da sua família foram mortos em bombardeio em 7 de dezembro de 2023.
Após 42 dias, ela tentou com 2 tios recuperar os corpos, mas eles não conseguiram retirar nenhum, porque faltava equipamento. Então, assim, é um balanço terrível, né? Como eu disse, cada história individual é por si só, sim, uma tragédia, digamos, imperdoável, né? Eu já acho que já falei aqui em outros vídeos e certamente já escrevi sobre isso no Substack, na minha newsletter lá, chamada Cegueira Seletiva, de algumas cenas, escrevi sobre algumas cenas do Dostoiévski, né, especialmente cenas dos irmãos Karamazov. E eu lembro sempre de uma frase, né, de grande efeito, em que um dos irmãos, o Ivan, o irmão do meio, conversando com o Alyosha, que é o mais novo, e o Alyosha, que é digamos, um religioso pio, né? E o Ivan faz um grande discurso em que ele, na verdade, expressa a sua revolta com Deus, né? Então, ele está dizendo como Deus permite o sofrimento das crianças nesse mundo. Esse é um aspecto central do argumento dele. E ele propõe um enigma, se vocês quiserem, para o Alyosha. E ele diz assim: se você tivesse o poder, né, e te fosse dada a missão de construir a felicidade sobre a Terra, tá? Mas que para isso você tivesse que supliciar uma única criança, você ainda assim construiria esse edifício? A gente não tem uma resposta, né, do Alyosha, mas a gente é confrontado com a pergunta de modo a nos fazer pausar suficientemente para nos perguntarmos: será que eu teria coragem de supliciar uma única criança, ainda que este fosse o preço da felicidade sobre a Terra, tá? Então, vocês imaginam milhares de crianças, né? Cada uma delas e todos os milhares, né? Então, sim, é muito difícil, sei lá, aceitar que isso esteja acontecendo sob a nossa vigia, né? Sei lá, vamos ver se isto serve a que as pessoas vejam um pouco mais. Hoje, mais uma vez, hoje é terça, 27 de maio. Quem acompanhou aqui até o final, saiba que amanhã, dia 28, 19 horas, eu farei uma live em que eu farei um balanço. Aí vamos falar das questões políticas, do que está acontecendo, um balanço de Gaza, Cisjordânia, Líbano, Síria, Irã, as negociações nucleares do Irã. Amanhã eu responderia as perguntas, sobretudo de quem é assinante do canal e de quem é assinante pago da minha newsletter Cegueira Seletiva no Substack. Mas todos são, é claro, bem-vindos para acompanhar a live, para fazer as perguntas. Se der tempo, eu respondo. Não esqueçam de, né, seguir o canal, se inscreverem, de acionar as notificações, mandar os comentários. E vamos ver se o mundo desperta a tempo, né? Muito obrigado e até amanhã para quem quiser acompanhar a live amanhã. Meu forte abraço.